A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor neste propósito. Amém? Lembrando então aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, temos um contato com a palavra de Deus todos os dias, para o nosso crescimento espiritual e edificação. Amém? Também quero agradecer todos aqueles que já nos acompanham desde o dia 1º de janeiro. Amém? Se você está chegando agora, os nossos vídeos já estão gravados neste canal, desde o dia 1º de janeiro. Você pode acessá-los quando quiser, quando sentir em seu coração de ouvir uma porção da palavra do Senhor, através de versículos lidos desde Gênesis até hoje, onde faremos a leitura do dia 21 de outubro. Estamos fazendo a leitura do Evangelho de Lucas. Hoje será no capítulo 6 e capítulo 7. Amém? Vamos à leitura. E assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que num dia de sábado passava Jesus pelas searas, e os seus discípulos iam colhendo as espigas, e debulhando-as com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus, porém, perguntaram: por que estás fazendo o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo, lhes disse: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão só aos sacerdotes. E deles comeu e deu também aos companheiros. Também lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ainda em outro sábado entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e os fariseus observaram-no para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhes então Jesus: eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Mas eles se encheram de furor, e uns com os outros conferenciam sobre o que fariam a Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão do povo, de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava a todos. Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós,
que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vós lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Dá todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o reclames. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Se amardes os que vos amam, que mérito há nisto? Pois também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisto? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimando, e grande será a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. E propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Não é um discípulo mais do que o seu mestre, mas todo que for bem instruído será como o seu mestre. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, da qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Agora capítulo 7. Quando acabou de proferir todas estas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus,
enviou-lhes uns anciãos dos judeus, a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: é digno de que lhe conceda isto? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião com os amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize-me, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo o Senhor a viu e encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disso por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, e João, chamado a 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora curou a muitos de doenças, de moléstias e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. E tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam roupas preciosas e vivem em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quando a si mesmos, não sendo batizados por ele. A que, pois, compararei os homens dessa geração? E a que são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros: tocamos-vos flauta, e não dançastes, cantamos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João o Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio.
Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que a mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: Se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles como que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? E respondendo Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: Perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 21 de outubro, dos capítulos 6 e capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos.